Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Lisa Rios. Eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey. E hoje, irmão, vou fazer mais um vídeo para vocês. Esse vídeo daria uma live, né? Bem grande, porque é muita coisa. Ontem à noite eu tive Santa Ceia na minha igreja. E aí, quando eu cheguei em casa, eu gosto de ler ainda a palavra. Aí eu canto uns hinos, depois eu vou orar. Aí fui dormir lá pelas 3 da manhã, mais ou menos, quase 3. Então, quando eu fui orar, era 2:30 da manhã. E aí, quando eu comecei a orar, eu perdi o sentido, eu fui arrebatada em espírito. E Deus me mostrou algumas visões que eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Mas antes de mais nada, sem mais delongas, eu gosto desses gaúchos falam assim, sem mais delongas, eu vou ler a palavra do Senhor e depois eu vou revelar para vocês o que Deus me mostrou agora por volta de 3 horas da manhã, tá? Amém? Glória a Deus. Aqui em Mateus tá o 7, o verso é 15. Fala aqui do falsos profetas, né? Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou fígado das ervas daninhas? No mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que se diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Aleluia. Irmãos, aqui temos que fazer a vontade do Senhor, porque muitos vão dizer Senhor, 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 né? E não vão entrar no céu porque não obedeceram a palavra do Senhor. Então, temos que obedecer a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Porque nem toda árvore que parece que é boa dá bom fruto, né? Ou vice-versa. Então, muitos que me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhe direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticai o mal. Irmão, temos que ter muito cuidado com a palavra do Senhor. Eu tenho muita responsabilidade daquilo que Deus me dá, irmão. Porque eu não posso falar. É claro que às vezes eu escuto um vídeo na internet, falo uma coisa, falo outra, mas eu não posso falar as coisas que eles falaram, entende? Eu vou falar o que Deus me falou. Porque quando Deus fala, ele tem compromisso. Aí ele bota outras pessoas para falar a mesma coisa. Outra coisa que eu já percebi de Deus é o seguinte, por exemplo, ele me dá uma palavra, uma visão para me entregar. Enquanto eu não entregar ela, ele não me dá outra. Entende? Quando eu entreguei esse último vídeo que eu fiz ontem, que eu entreguei a mensagem, porque eu demorei uns 4 dias, porque eu tava muito ocupada, como eu falei pros irmãos. Então, eu não entreguei a mensagem. Então, quando eu entreguei a mensagem, aí o Senhor me deu outra mensagem, que é essa de agora, de hoje, né, por volta aí das 3 horas da manhã, que o Senhor me entregou. Eu fui arrebatada em espírito e eu vou contar para vocês. Mas, antes de mais nada, eu vou ler aqui mais uma passagem bíblica que é muito importante para todos nós refletirmos, viu? A vida eterna e o castigo eterno, tá? Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele estiverem e estando, se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, quem é os bodes, irmão? Os bodes são as pessoas más, que não vão ter salvação, tá? E as ovelhinhas somos nós, em nome de Jesus, ó, profetizamos, em nome de Jesus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado
desde a criação do mundo. Pois tivesse fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste. Tudo isso a gente tem que fazer também, a gente não é só pregar, porque a minha vida, ela tem que falar mais alto que a minha boca, irmão. Eu não posso estar falando palavras lindas, maravilhosas aqui para vocês, se minha vida é um desastre, entendeu? Se eu sou uma pessoa que ando praticando pecado, tipo ando na prostituição, ando fofocando, irmão, esse negócio de fofoca é terrível, terrível, terrível. E irmãos, a gente tem que consertar a nossa vida diante do Senhor. E para consertar, precisa de jejum, de oração, entendeu? Compromisso com o Senhor. Porque se não jejuar e não tiver compromisso com Deus, tirar momento para falar com o Senhor, pode esquecer, filho. Vai ficar. E aí fala que estava nu e me investiste. Estive enfermo e cuidaste de mim. Preso e me visitaste. Todas essas coisas a gente tem que fazer, visitar os presos nas prisões. A nossa igreja faz esse trabalho também, sabe? De ajudar as pessoas. Todos nós ajudamos naquilo que a gente pode, tá? Então perguntarão o justo: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Responderá o rei Jesus: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui estrangeiro e não acolheste, tive nu e não me vestiste, enfermo e preso e não me visitaste. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhe responderá: em verdade, o Senhor Jesus responderá a eles: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixaste de fazer um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Irmão, eu quero contar para vocês algo tremendo da parte de Deus que o Senhor me deu ontem, hoje de manhã, né? Hoje de manhã. O Senhor me revelou como é que o anticristo será chamado. Irmãos, eu vou ler aqui uma parte de um estudo que foi feito, né? De acordo com uma pesquisa pela a Pew Research, né? Eles chegaram a uma conclusão do último dia, que o profeta do Islã, para a maioria deles, ele será o último profeta, né? Que governará o mundo e derrotará os inimigos que não servem. Quem é o profeta que os muçulmanos estão esperando, irmão? Se chama Mahdi. Mahdi. Eu vou deixar escrito no livro para vocês. E agora eu vou contar para vocês, né? O que Deus já tinha me mostrado. Porque Deus já me mostrou várias vezes que a religião muçulmana ela vai predominar, o governo do anticristo vai sair do Islã. E Deus já tinha me mostrado, porque às vezes eu não queria falar algumas coisas, né? E aí Deus falou: não vai falar, olha, tu vai virar muçulmano. E aí o meu Deus está repreendido em nome de Jesus. Então, irmãos, hoje de manhã no caso, Deus me mostrou algo aterrorizante. A primeira coisa que Deus me mostrou, irmãos, eu estava dormindo, eu estava orando. Eu fui dormir lá pela volta de 2 horas da manhã, que eu cheguei da igreja, onde eu tive Santa Ceia. Eu cheguei em casa, era por volta quase 10h30 da noite. E aí eu fiquei enrolando aqui, fui ver algumas coisinhas, e depois que eu fui pra cama. Depois que eu fui pra cama, eu fui ler a Bíblia, que eu sempre leio a Bíblia antes de dormir. E
às vezes leio 3 livros, alguma coisinha assim, umas 2 páginas de cada livro, faço um estudozinho, sabe? E depois eu vou ler 2 livros, depois eu vou lá no Salmo, aí leio um pouco do Salmo, 1, 2, 3, 4, não, né, nunca 3 pra frente. Aí eu leio os Salmos e tudo, glorifico o nome do Senhor. Depois eu vou cantar os hinos, aí eu canto os hinos da harpa, às vezes canto uns 10, 7, depende, 5. Depende, se eu tiver com sono, né, eu canto menos, senão eu vou e canto mais um pouco. Aí terminei de cantar os hinos e depois fui entrar na oração, né? Aí eu apago todas as luzes e aí eu fui orar, né? Quando eu fui orar, e aí eu fui orar ao Senhor e quando eu tava orando, eu apaguei. Eu não sabia que eu tinha apagado, eu apaguei. E aí quando apaguei, né, eu fui arrebatada em espírito, porque eu tava orando, eu tava de joelho orando. E quando eu acordei de joelho, minhas pernas tudo travadas, doendo. Porque eu não tinha deitado para dormir, eu tava de joelho, Deus me arrebatou em espírito. Então, irmãos, a primeira coisa que eu vi foi um tanque de guerra andando dentro de cidades. Era um tanque grande. Ele, quando ele passava, parecia que ele era tão alto que ele via até o quintal das pessoas, sabe? Passava na rua e via até o quintal das pessoas, para saber se tinha pessoas. E aquele tanque grande de guerra, ele tinha um comando muito grande. Eu entrava na sala de comando dele. E tinha vários botões. E para cada botão que tinha a quantidade de arma que ia disparar. Seja para a direita, seja para a esquerda, ou para frente, ou para onde ou para trás. Entendeu? Ele tinha a quantidade certa de arma que ele ia disparar. Era só apertar um botão que ele ia, aquela quantidade de arma. Por exemplo, ia 5 ou 6 munições daquelas grandes lá, tipo como se fosse bomba ou mísseis, entendeu? Ia para aquela direção, ou para a direita, ou para a esquerda, ou para frente, ou eram 4 comandos, era 2 de esquerda, aliás, um de esquerda, um da direita, né? E 2 na frente. Então, eu vi aquele comando lá, que eles passavam na rua e ficava, tipo, procurando aonde disparar. Então, depois disso, o Senhor me levou dentro de um supermercado. Eu tinha entrado dentro de um supermercado com uma pessoa, parecia uma amiga minha. E ela ia comprar comida. E eu ia vigiar ela para saber como que ela ia comprar aquela comida. Porque não tinha como ela comprar sem o chip, o chip da besta. Então, ela entrava, escolhia um monte de coisa e ia para passar no caixa. Quando ela ia passar no caixa, tinha uma policial feminina, chamava ela, tu não pode passar aqui. Aí pegava ela e conduzia ela dizia que era para outro caixa. E eu acompanhava ela para que ela passasse naquele outro caixa, porque eu queria saber qual o segredo que ela tinha para passar as compras no mercado, porque eu também queria comprar comida. Entendeu? Só que aí eu seguia ela e era longe onde ela ia. E então eu saí daquele mercado e já tava assim como se fosse numa área meio que rural. E aquela guerra continuava, né? A guerra que eu tinha visto agora aí passado, eu vi a guerra, canhões disparando fogo na cidade toda. E eu disse assim, nossa, ainda bem que eu saí do mercado, porque se eu não tivesse saído, eu tava ferrada, tipo, eu ia morrer ali à toa. Então, quando eu olhava pra guerra, né, lá para aquelas casas pegando fogo, eu via uma pessoa que ele já teve aqui na minha casa e é triste, eu vou falar para vocês, Deus falou para mim que ele não iria pro céu, tá? É triste, ele era da igreja, tá? Eu orei muito, assim, por ele, mas vamos pular essa parte. Não vou dar nome, porque o nome é que faz a fofoca, né? Então, eu vi essa pessoa no meio da guerra. Aí eu dizia assim pra ele, fulano, era homem ele. Eu falava, fulano, vem pra cá, sai daí que tu vai morrer aí. Se tu continuar aí na guerra, tu vai morrer. Porque ele tentava se esconder debaixo de prédio, escombro, pra não ser atingido aqueles bombardeios. Aí, quando ele ouvia-me, eu dizendo pra ele, saia daí para que tu possa sobreviver,
ele vinha. Quando ele vinha, ele entrava assim numa estrada e eu pegava, acompanhava ele, porque eu queria conversar com ele para saber o como que ele foi parar ali, o que estava acontecendo ali. Então, quando eu caminhava aquela estrada com ele, ele via um outro amigo nosso. Esse amigo, ele é muçulmano. Ele, de vez em quando, amigo do pessoal daqui de casa e tudo. E ele morou aqui nessa casa, na época ele morou de aluguel. E eu sempre preguei muita palavra de Deus para ele. Tem mais ou menos aí uns 6 ou 7 anos que eu prego a palavra de Deus para ele. E ele não quer saber de nada, não. E aí tem mais ou menos uns 2 meses atrás, ele veio aqui em casa com o filho dele, que tinha vindo lá. Ele é palestino, ele veio da Palestina e eu preguei a palavra de Deus para ele. Ele saiu fumaçando aqui, com aquele... me bate aqui dentro de casa. Mas eu falei, ó, entrou na minha rede é peixe. Entrou aqui dentro de casa, vou pregar. E aí eu via esse amigo, né? Amigo assim, conhecido, né? E aí esse meu amigo que Deus falou que ele não vai pro céu, por causa de um outro episódio que aconteceu, depois eu vou contar pra vocês de outro momento, outra ocasião. E aí ele via esse muçulmano, esse amigo daqui, da vizinhança, né? E aí ele se juntava com esse amigo muçulmano. E quando ele se juntava, eu tava ali querendo saber por que vocês estão aqui, fazendo o quê. Então eu via que nos países muçulmanos não tinha guerra, só tinha no Ocidente, porque eram os cristãos, entendeu? Agora, no mundo muçulmano não tinha guerra, todo mundo era muçulmano, então não tinha guerra lá. Então, quando eu olhei assim pra minha direita, vi uma moça, ela tava gritando, toda eufórica e chamando o anticristo. Ela adorava ele, cantava e ela ficava toda, sabe, adorando mesmo o anticristo e chamando o nome dele. Ela falava um monte de palavras, só que Deus cortava as palavras. Eu lembro que quando ela falava as palavras, ela dizia bem assim, ela falava as palavras e Deus dizia assim pra mim, agora faz sentido, todas essas palavras que ela tá falando, agora faz sentido, porque as palavras ficavam camufladas na Bíblia e a gente não entendia. Então, aí o Senhor dizia assim, agora faz sentido. Então, ela chamava o anticristo de Mahdi. Mahdi, irmãos, é o profeta dos muçulmanos que eles estão esperando. É o último profeta que eles dizem, né? Que na verdade para nós é o anticristo, é o falso profeta, tá? Então, o nome do anticristo Deus me revelou. Ele vai ser chamado de Mahdi, é M-A-H-D-I. Você pode procurar, fazer uma pesquisa aí no YouTube e sobre isso. Aqui tem um estudo que eu peguei aqui é tipo de uma companhia que fez, né? E falou que olha, esse Richardson tem alertado aos cristãos sobre isto, porque muitos muçulmanos esperam a vinda do Mahdi, e ao que a Bíblia chama de falso profeta, que deve acompanhar o anticristo em seu reinado de 7 anos, ou seja, o Mahdi é o anticristo, tá? E uma pesquisa publicada pelo Instituto Pew Research mostra que no Oriente Médio, a África do Sul e a Ásia Meridional, Sudoeste e a metade dos mais países muçulmanos acredita que irão viver para ver o Mahdi, é o anticristo, tá, irmão? Tá? Então, não é brincadeira. Em resumo, estima-se que 672 milhões de muçulmanos esperam presenciar rápido o retorno do Mahdi, que é o anticristo, o falso profeta. É por isso que muitas das vezes Deus me mostrava quebradeira, sabe? Pessoas quebrando loja, quebrando tudo, vestida de muçulmano. Eu falei, que é isso, essa cambada de muçulmano? E aí mostrou também algo assim da família, né, vestido de muçulmano. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. E outra coisa que vocês não lembram, se vocês não lembram, que Deus me mostrou o Donald Trump,
que eu mostrei para vocês, que ele estava com o rosário muçulmano na mão e que depois ele estava dentro do caixão e eu vi o rosário muçulmano dentro do caixão dele. E depois o Senhor me mostrou também o Donald Trump com uma bata preta longa do muçulmano, com um colarzão grande, assim, corrente, com um crucifixo do joelho para baixo, bem grande. Então, irmão, a religião que vai predominar vai ser o Islã, a religião do anticristo. Outra coisa, Deus falou para mim, né, como eu já tenho falado para muitos, que Deus me falou que nós estamos vivendo o tempo da tribo de Dan, tá? Depois vocês dão uma pesquisada aí, vocês que fazem estudo bíblico, façam uma pesquisa sobre a tribo de Dan. Eu já fiz até um vídeo sobre isso. Outra coisa que Deus me mostrou, irmão, sobre hoje, hoje cedinho, ele me deu mais 2 visões quando eu acordei, hoje de manhãzinha já, por volta aí de manhãzinha assim, que eu falo, 8 horas da manhã, 9, por aí. Ele me mostrou, ele me levou numa floresta, tinha muita gente fugindo para as florestas, todo mundo das cidades saía das cidades e ia para as florestas procurar comida, procurar qualquer bicho para comer. Como eu já relatei em outros vídeos também, que Deus já tinha me mostrado que as pessoas vão sair de dentro da cidade porque não vão suportar a fome. Porque muita gente não guardaram comida. Então, eu vi pessoas nas florestas, eu subia na montanha bem alta e eu via as pessoas escondidas, igual tatu, escondido. E eu passava assim entre eles e eu disse assim, meu Deus, esse povo estão aqui vivendo dessa maneira. E eu via que eles tinham comido um bicho, um animal, né? Ele tinha comido um animal, só que aquela carne já tinha acabado, ou seja, só tinha sobrado os ossos daquele animal. Então, quando eu olhei pro lado assim, eu vi uma pessoa, sabe que aquele ralador que rala milho ou alguma coisa assim? Eles pegavam os ossos dos animais que eles já tinham comido, que não tinha mais animal para comer, e eles ralavam aqueles ossos para dar uma sopa. E depois eu olhava na fogueira, assim, tipo, fogueira assim, sabe? A lenha, 3 pedras e a lenha assim, em uma panela. Eu olhava para dentro da panela e eu via que ele estava jogando os ossos ralados dentro da panela para poder comer, porque não tinha comida para comer. E aí Deus pegou e falou para mim, avise as pessoas para comprar alimento. Irmãos, por favor, compre alimento para sua casa. Compre arroz, feijão, compre bastante, o máximo que o seu dinheiro tiver. Tira o dinheiro do banco, compra arroz, feijão, macarrão. Pode comprar sardinha. Eu já dei dica de carne de sol. Eu já dei dica de ovos. Bota na geladeira os ovos, que é proteína. Vocês vão precisar. Você que tem um pedacinho de terra, você que tem um pedacinho de um quintalzinho com um pedacinho de terra. Irmãos, guardem grãos que vocês vão precisar plantar alguma coisa. Plantar um milho, um feijão, plantar uma batata, algo para vocês comerem, porque não vai ter alimento para o povo se alimentar. Eu vi aqui dentro dos Estados Unidos, aqui a gente tem muito costume de plantar, fazer hortazinha da casa, né? Eu tinha até uma horta ali no meu quintal. Então, eu vi as pessoas aproveitando cada pedacinho de terra para plantar alguma coisa, plantar uma erva, plantar qualquer coisa para poder comer, porque não tinha comida. Então, Deus falou que os americanos vão voltar a plantar qualquer coisa para comer, porque não vai ter comida. Então, irmãos, eu não tô brincando, cuidem de vocês. Olha, eu não tenho 100% de certeza, mas Deus já falou que o Joe Biden vai soltar um decreto e agora, antes dele sair do poder, irmãos, e vai coletar toda a comida de dentro do supermercado. Irmãos, vocês que estão aqui na América, aqui dentro dos Estados Unidos da América, como eu, comprem alimentos para que vocês possam sobreviver mais tempo. Se vocês não comprarem, vocês vão ficar com fome, vocês vão ter que ir para as florestas, entende? Catar alimento, comida de macaco, pegar qualquer bicho, entendeu? E outra coisa, irmãos, essas pessoas que vão para as florestas, eles vão serem vigiados por drones, então não podem fazer fogo grande,
porque essas pessoas vão ser achadas, encontradas, se fizerem barulho demais para que os drones o peguem, tá bom? Então, eu tô deixando esse alerta, é da parte do Senhor, que Ele me deu agora por volta de 3 horas da manhã, quando Ele me arrebatou em espírito e me levou para mostrar quem é esse tal de Mahdi. É o anticristo. Ele vai ser chamado anticristo. Eu vi uma moça, uma senhora, sei lá, uma moça jovem, aí por volta dos 20 a 30, adorando o Mahdi de tal maneira que eu fiquei horrorizada. Deus me levou para ver. E eu falei assim, meu Deus, quando isso vai acontecer? A igreja vai passar por isso, Senhor? Porque eu disse, Jesus de Nazaré, nós estamos nos últimos dias, nos últimos momentos da igreja. Então, irmão, você que está vendo esse vídeo, corre para Jesus, corre para o Senhor, aceita o Senhor quanto é tempo e quanto se pode achar. Corre, irmão. Não vem caminhando, não. Vem correndo para os pés do Senhor. Outra coisa, traga seus filhos para a casa do Senhor. Confessa Jesus com você, junto com seus filhos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, corre para o Senhor, porque se você não correr, você vai ficar junto com esse anticristo. E é muçulmano, as mulheres vão ser obrigadas a usar aquele hijab, aquela capa muçulmana preta por cima, se quiser sobreviver, além do chip na mão, viu? Além do chip na mão ou na testa, tá? Não vão poder comprar e nem vender, porque a palavra de Deus é fiel e lá tá escrito que não vai poder comprar e nem vender. Então é melhor correr para os pés do Senhor Jesus agora, enquanto há tempo, enquanto se pode achar, porque depois de tudo isso, não vai poder. Depois do arrebatamento, vocês vão sofrer muito, 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 muito mesmo. Pessoas vão viver igual tatu, fazendo buraco nas rochas para poder ficar lá dentro e se abrigar para que os drones não os peguem. E não vão poder matar os bichos com armas, porque os drones vão detectar. Então, vão ter que matar os bichos sabe, estilingue, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? E vão ter que passar os 7 anos nessa tribulação aí. Mas, olha, é melhor buscar Deus enquanto é tempo, enquanto se pode achar, porque o tempo da graça está se fechando. Então, se nós não viemos para a presença do Senhor, irmão, vai ficar muito difícil para quem vai ficar, tá bom? E correndo o risco de ser pego, entendeu? Ser pego e aí ser obrigada a usar o chip, porque se você botar o chip, imediatamente o Espírito Santo sai de você, imediatamente. Então, não é bom nem fazer o teste. Tá bom? Então, essa palavra eu queria deixar para vocês hoje, foi hoje que o Senhor me deu, sobre a guerra que Deus me mostrou, sobre o supermercado, né, que eu mostrei agora para vocês, sobre esses 2 amigos nossos que vão estar no mundo muçulmano, que Deus me mostrou, sobre a moça adorando o Mahdi, né, que é o anticristo, e também sobre comida que Deus mandou eu avisar vocês todos que comprem comida para ter nas casas de vocês. E guardem semente, você que tem um pedacinho de terra na sua casa, ou uma chácara, ou qualquer pedacinho de terra que você tiver, guardem semente para que vocês possam plantar e colher, para vocês sobreviverem mais um pouquinho de tempo até o arrebatamento. Prepara-te, igreja, para encontrar com teu Senhor. Ele está vindo, ele está às portas, ele está chegando aqui às nuvens, tá? Então eu já falei para vocês que eu já vi Jesus aqui nas nuvens, de olho aberto, tá? Eu vi. Então, irmãos, é isso que eu queria falar para vocês. Um beijo no coração, que o Senhor abençoe cada um que está aí em nome de Jesus. Amém?